Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor, como é bom podermos caminhar na palavra de Deus, como temos feito a cada momento em que o Senhor reúne a sua igreja, a cada momento em que aqui estamos juntos para honrar e glorificar o Senhor e também nas oportunidades que temos em outros momentos, como nos nossos PGMs também, nos nossos departamentos, nos nossos ministérios. A cada quarta-feira do mês, o Ministério de Educação Cristã fica com a responsabilidade de conduzir, então, o momento aqui do culto da quarta-feira, culto de oração e estudo bíblico da igreja. E nós, já há vários anos, temos por hábito usar esse tempo para a exposição sequencial da Escritura. E já há alguns meses nós temos estudado, nós temos refletido acerca da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, da primeira epístola de Pedro. E hoje não vai ser diferente. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2. Nós leremos o verso 4 até o verso de número 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Enquanto você encontra o texto, sei que é um texto bem fácil, já nós vamos ler todos juntos. Eu queria trazer uma reflexão para mexer um pouquinho com a nossa mente nesse início de mensagem. Você sabe qual é o prédio, o edifício mais alto do mundo? Quem sabe? Isso mesmo. Muito bem, Burj Khalifa, que fica lá nos Emirados Árabes Unidos, na cidade de Dubai. Ele tem nada mais nada menos que 828 metros de altura, 163 andares, sendo que um abaixo do solo. É o edifício mais alto do mundo na atualidade. E é claro que esse dado já mudou no decorrer da história, o homem sempre se superando, sempre tentando alcançar novas marcas. Mas atualmente vai ser um pouquinho difícil de ultrapassar o Burj Khalifa, porque ele tem 828 metros e o segundo lugar tem 679 metros, que é o edifício Merdeka, que fica em Kuala Lumpur, na Malásia. E do Brasil, você sabe qual é o edifício mais alto do Brasil? Na verdade, são dois que ficam lá em Balneário Camboriú, né? O Yacht House Residence Club, Torre 1 e 2. Sendo que a Torre 2 são gêmeas, são duas torres iguais, só que a 2 é um pouquinho maior. Eles fizeram um pouquinho maior para ela vencer a Torre 1, não é? Com 294 metros, vírgula 1. Não é? Então esse vírgula 1 aí é a distânciazinha a mais que eles fizeram para uma torre vencer da outra, não é? Fica lá em Balneário Camboriú, o pessoal fala que é a Dubai brasileira, né? Quando a gente está diante de um edifício bem alto, bem grande, a gente realmente se impressiona, não é verdade? Você já teve esse sentimento? Eu não sei você, não é? Qual foi a sua experiência de estar numa grande cidade, estar diante de arranha-céus pela primeira vez, tá? Eu sou criado campograndense. E quem lembra, né? Isso aqui já foi a terra da laranja, já foi o sertão carioca. Não é da minha época, evidentemente, tá? Essa expressão sertão carioca e tudo mais. Mas quando eu era criança, a gente viajava para a cidade para comer no McDonald's. Isso eu peguei. E tem outras pessoas aí que pegaram também. E eu acho que eu sou jovem, né? Pelo menos assim eu me considero, né, Leilinha? Não é? Eu me considero jovem. Mas a gente viajava para a cidade para comer no McDonald's, não é? É isso aí. Eu estudava no Colégio Monteiro Lobato, no Calçadão. Isso aí para contar as histórias do antigo Campo Grande, né?
na época que tinha no calçadão, e eu lembro da gente na sala de aula ouvindo a construção do McDonald's atrás. Então a gente que é da roça, não é? E tem outros irmãos aí que são mais da roça ainda do que os campograndenses, né? Alguns que vieram de cidades do interior, cidades bem pequenininhas. Quando a gente vai para uma cidade grande a primeira vez e contempla um prédio muito, muito alto, a gente se impressiona. Eu me lembro do meu pai levando a gente criança, andando pela Avenida Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco, na cidade, e a gente sempre falava assim, né? Campo Grandense tem dessas coisas, né? A gente vai no centro do Rio, a gente diz que a gente vai na cidade, não é? Para você ver como a gente é da roça mesmo, não é? A gente vai no centro do Rio, a gente fala que a gente vai na cidade. Se você não está ambientado com esse vocabulário, é porque talvez você seja ainda mais jovem do que eu, né? Mas a gente falava isso, vou descer, vou na cidade, né? E aí, andando pela Presidente Vargas, andando pela Rio Branco, eu olhava aqueles prédios, eu falava, como esse negócio é alto, como é grande, como é impressionante. Eu me lembro a primeira vez que eu, do Vale do Anhangabaú, eu contemplei o edifício que na época era a sede do antigo Banespa, né? Que já foi o prédio mais alto do Brasil, um arranha-céu, no centro de São Paulo. E eu falei, eu era seminarista, falei, rapaz, esse negócio é alto mesmo, né? E eu achava que os da Presidente Vargas eram altos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou levando a sua imagem para essa coisa de prédio, de edifício? O texto que a gente vai ler agora, ele trata exatamente da maior e melhor construção já realizada, que na verdade ainda está sendo realizada, ainda está sendo edificada, de todo o universo, que é a igreja do Senhor, que é a comunidade dos salvos. Vamos ler a palavra de Deus e vamos refletir um pouquinho sobre esse grande edifício, que é a igreja do Senhor. 1 Pedro 2, versos 4 a 10, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na NVI, que é a mesma versão que está na nossa tela. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Maior do que Burj Khalifa, maior do que as Yacht House Towers lá de Balneário Camboriú, ou de qualquer outra edificação humana, a construção feita por Deus, pelo próprio Deus, a edificação mais alta, mais elevada, mais grandiosa, feita pelo próprio Deus, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Eu gostaria que você notasse qual é a principal ação tratada pelo apóstolo Pedro nessa passagem. Ela está não no primeiro verso, e isso para nós às vezes acaba sendo um dificultador na nossa compreensão. Quando nós lemos o verso 4, nós temos uma série de informações complementares, importantíssimas, mas complementares. A informação central, principal do texto, aquilo que é a ação de Deus
nas nossas vidas, enquanto Ele reúne para si um povo que chama de seu, está no verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Queridos, todos nós reconhecemos e louvamos a Deus porque Deus é um Deus criador. Mas muitas vezes nos esquecemos que o Deus a quem servimos é um Deus criador, mas também é um Deus construtor. Ele também é um Deus construtor. Se pelo poder da sua palavra, Ele traz à existência coisas que não eram, lemos lá no Gênesis que disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus traz à existência aquilo que não era. Quando nós observamos toda a história bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde a criação até a consumação, nós vamos identificar um fenômeno muito interessante. Deus, ao criar o homem, Ele coloca o homem no jardim com o objetivo de que nós, seres humanos, fôssemos seus gerentes, seus vice-regentes na ordem criada. Enchei a terra, multiplicai-vos e sujeitai-a. Sujeitai a terra. Deus manda o homem sujeitar a terra, governar. Mas uma vez que o homem escolhe o pecado, que o nosso pai Adão escolheu desobedecer a Deus e se afastar do plano original de Deus, toda a raça se encontra então corrompida, manchada, maculada pela realidade do pecado. Todos nós em Adão pecamos, conforme o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 5 de Romanos. Todos nós estávamos ali com ele naquele momento em que ele falhou, em que ele se desviou, em que ele rejeitou o propósito maravilhoso de Deus para a sua vida e para toda a raça humana. Voltou suas costas contra Deus, acreditando na mentira do diabo, de que ao desobedecer, ao fazer as suas próprias leis, ao cumprir os seus próprios preceitos e não os preceitos de Deus, ele se tornaria como um igual a Deus. Que grande mentira! Mas a partir dessa mentira, toda a raça se perdeu. E por isso, o salário do pecado é a morte. Por isso, todos pecaram. Por isso, toda a raça está destinada à condenação. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, providencia a salvação. Ele já promete isso ali no Éden mesmo. Após emitir o juízo contra o homem que havia acabado de se desviar, Deus também diz que levantaria um filho de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que essa somente pudesse ferir o calcanhar. Sendo assim, Deus manifesta diversas vezes seus atos salvíficos em favor da humanidade. A gente vê isso, por exemplo, na Arca de Noé. A gente vê isso quando o Senhor separa a família de Abraão. Nós percebemos isso quando o Senhor cuida da família da aliança, levando aquela família através de José para o Egito, preservando ali da fome e da extinção. Depois de alguns anos, aquele povo se torna escravo, mas é libertado pelo Senhor. Deus o arranca da escravidão, os leva para a terra prometida, ainda que com vários percalços pelo deserto. Uma geração se perde, é levantada outra geração. Mas através de Josué, o Senhor os planta na terra que mana leite e mel. Josué se despede, ele diz no seu discurso de despedida, que naquele dia o povo deveria escolher a quem servir, se seria ao Senhor que os tirou da terra do Egito, ou se seria aos deuses dos povos daquela terra que eles passavam a possuir. E ele se compromete: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos o que acontece depois. O povo não escolhe servir ao Senhor, ele se envolve na idolatria, na imoralidade, na perdição. Ele rompe os termos da aliança com Deus e se envolve com aquilo que há de pior. O período dos juízes é um período terrível, que o povo se mostra totalmente perdido, longe da aliança. Ao final desse período, nós vemos Deus levantar o último juiz, que também é um profeta, que também é um grande homem de Deus, Samuel. Samuel, ele é levantado e ele ministra ao povo
E ao final da caminhada de Samuel, o povo em rebeldia clama por um rei. Deus lhes dá Saul. Saul é instrumento do juízo de Deus contra o povo. Mas logo em seguida, após 40 anos de reinado de Saul, Deus levanta Davi, aquele que havia sido ungido ainda jovenzinho. Davi recebe mais uma promessa de Deus. A promessa de que da sua casa, da sua família, o trono jamais se apartaria. Deus, ele mais uma vez manifesta a sua salvação, prometendo para o povo um reinado eterno. E para que haja esse reinado, Deus promete um rei da casa de Davi. Deus livra o povo da morte através da arca. Deus separa uma família que peregrina até chegar ao seu destino final na terra. Deus salva, e Deus salva também através do rei. Os profetas, eles alertam o povo, porque depois desse período de reinado unido, o reino de Israel se divide, mais uma vez o povo se lança na iniquidade, e enquanto isso os profetas confrontam constantemente o povo de Deus, apontando as suas iniquidades, as suas falhas, os seus pecados. E no meio desses oráculos proféticos, nós temos a promessa da nova aliança através do profeta Jeremias. A profecia de Jeremias é cumprida na pessoa do Senhor Jesus. Aquele que livra o povo da morte, aquele que reúne uma família espiritual, aquele que é o rei davídico que está sentado sobre o trono, e aquele com o seu próprio sangue que estabelece uma aliança eterna e definitiva de Deus com o seu povo. Deus, ele é criador, mas em toda essa história, ele também é construtor. Construtor de um povo que ele mesmo edifica, se valendo de matéria-prima espiritual. E esse é o nosso primeiro ponto. O edifício, chamado igreja, é um edifício com uma matéria-prima diferente. Eu não sei do que é feito o Burj Khalifa. Eu creio que essencialmente deva ter muita estrutura de metal ali, não é? Realmente uma obra incrível da engenharia humana. Muito metal que com certeza foi construído a partir de muito estudo de resistência de materiais, toda a questão de como o edifício vai se comportar quando o vento sopra, o vidro que faz as fachadas, não é? Enfim, tudo aquilo foi pensado nos mínimos detalhes para que aquele prédio permaneça de pé. Obra de homens. Mas a obra de Deus é uma obra ainda mais incrível, porque ela é feita com tijolos espirituais, com pedras vivas. Note os primeiros versos que nós lemos até o verso de número 5, apenas o 4 e o 5. Como eu já falei, a ação principal de Deus é: vocês são edificados. Esse é o verbo principal desse trecho. Vocês são edificados. Vocês são edificados como? Como se dá essa edificação? Note, à medida em que se aproximam dele, a pedra viva. Ou, na versão de Almeida, aproximando-se dele, achegando-se a ele, a pedra que vive. É muito interessante o jogo de palavras que Pedro faz aqui, porque nesses dois versos, ele apresenta, na verdade, um resumo muito bem construído de tudo aquilo que ele vai falar nas duas sessões que seguem, do verso 6 até o verso 10. Tudo que ele vai apresentar em argumentos depois, ele resume em dois versos. Note que a primeira palavra de Pedro aqui, achegando-vos, ou, como a NVI traduziu,
à medida que se aproximam dele, ela faz a conexão com aquilo que ele tratava antes. Quando você lê do verso 1 até o verso 3, você vai ver que o apóstolo, ele exorta o povo a buscar o genuíno leite espiritual, a buscar um alimento espiritual que seja verdadeiramente um alimento forte, que vai trazer para eles crescimento, maturidade espiritual. Cresçam espiritualmente, não fiquem para sempre no mesmo lugar, avancem, cresçam, se desenvolvam, amadureçam. É isso que Pedro acabou de dizer ali. E por que agora não mais é uma ação que eu e você devemos realizar? Porque agora o apóstolo ele muda para uma ação que Deus já está a realizar, já está fazendo. Por que ele muda? O motivo é muito simples e está justamente nesse verso 4. Eu e você amadureceremos, cresceremos, nos desenvolveremos exclusivamente se nós estivermos conectados com esse edifício espiritual chamado igreja. Quando você retorna ao trecho anterior, que nós pregamos 2 meses atrás, você vai identificar 4 ordens que o apóstolo entrega para os seus leitores ali. 4 exortações. A última é essa: busquem o genuíno leite espiritual. Ou, conforme a NVI coloca, desejem de coração o leite espiritual puro. Ele termina aqui. Essa é a última ordem que ele dá nesse trecho. E quando ele diz, à medida em que vocês se aproximam da pedra que vive, o que ele quer provocar nos seus leitores, e isso serve para nós também hoje. Vocês só vão crescer, vocês só vão se desenvolver, vocês só vão viver a verdadeira santidade se vocês estiverem conectados com o corpo. Não existe vida cristã desassociada da vida da igreja. Não existe. E aqui, queridos, evidentemente a gente não está defendendo qualquer tipo de institucionalidade da salvação, ou qualquer ideia de que você está salvo se você se torna membro da igreja, ou dizimista, ou um integrante de ministério, ou qualquer coisa do gênero. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é algo muito simples. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós individualmente, como se nós fôssemos ilhas. Jesus veio ao mundo para resgatar para si um povo, uma coletividade, uma comunidade. Todos nós, uma vez regenerados pelo Espírito de Deus, necessariamente estaremos conectados no edifício espiritual que se chama igreja. Nós nos aproximamos da pedra que vive. Essa pedra é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Cristo Jesus, a pedra preciosa, a pedra fundamental, a pedra angular. E uma vez que nós nos aproximamos da pedra angular, o Senhor nos transforma de vasos para desonra, de tijolos inúteis, de pedras de monturo, ou, para usar uma linguagem bem típica do nosso modelo de construção, né? De entulho, que é isso que a gente era. Entulho inútil. O Senhor pega aquela pedra que não presta para nada e Ele transforma essa pedra morta, inútil, numa pedra viva. O Espírito de Deus um dia fez isso no nosso coração, quando implantou profundamente no nosso coração a verdade do Evangelho.
E quando essa verdade nos vivificou, nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora vivemos em Cristo Jesus, somos feito nova criação, somos pedras vivas. Pedras vivas que por Deus são utilizadas na construção de sua casa espiritual. E essa expressão casa espiritual aqui, ela tem um sentido técnico, um sentido próprio. A gente muitas vezes lê assim, casa espiritual, a gente não faz nenhuma grande associação, mas a ideia de casa espiritual literalmente tem a ver com a casa santuário, com o templo. Muitas e muitas vezes é assim reconhecido o templo de Jerusalém no Antigo Testamento. Tanto na época de Salomão, quanto também no retorno do exílio, quando, a partir da exortação de Ageu, de Zacarias, o povo em Jerusalém reconstrói o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Aquele templo muitas vezes é chamado assim, casa de Deus, casa espiritual. Aqui, queridos, ele não está falando de qualquer casa, ele está falando de um grande santuário, do mais suntuoso templo que você puder imaginar. Entre os prédios mais altos do mundo não há nenhum templo. Não há nenhum templo. Talvez porque os templos precisem abarcar grandes multidões. Então é difícil construir para cima. Eles acabam sendo muito extensos, mas pouco altos, né? Mas é curioso a gente pensar nesse conceito de casa espiritual como um templo. Porque nós, como igreja do Senhor, somos o verdadeiro templo. A comunidade é o templo. Não são essas colunas, esses tijolos, esse acabamento, por mais belo que seja, nem este, nem qualquer outro templo que possa ser consagrado. O compromisso do Senhor não é com as estruturas. O compromisso do Senhor não é com o tijolo, com o concreto. O compromisso do Senhor é com a comunidade que Ele mesmo reúne para si. Sua casa espiritual. E note que, curiosamente, ele que acaba de mencionar o templo, casa espiritual, ele também menciona o sacerdócio e o sacrifício. No final do verso 5. Para que o Senhor edifica uma casa espiritual? Para que nós, as pedras vivas, a comunidade de santos, sejamos então sacerdócio santo. O sacerdote é um mediador, e esse mediador, essa mediação, ela é feita por pessoas separadas para isso. Pessoas chamadas para isso, vocacionadas para isso. Nós somos sacerdócio santo. E a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada é de oferecimento constante, permanente, de sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis a Deus. E isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Aqui então, nesse resumo, nós vemos a identidade da igreja, o fundamento da igreja e a função da igreja. De certa forma, a gente poderia acabar a mensagem por aqui. Afinal de contas, ele já adiantou tudo que vem depois. Mas o que eu quero destacar para vocês nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto é um edifício espiritual. A igreja é um edifício espiritual. A matéria-prima que o Senhor utiliza para edificar a sua igreja são pedras vivas. Homens e mulheres regenerados pelo sangue de Jesus e pela ação sobrenatural do Espírito. Mas esse edifício, ele tem um fundamento. Ele tem um alicerce. E não adianta nada você construir muita coisa para cima se você não se preocupou com o que está embaixo.
Não é verdade? Sem um fundamento sólido, sem um alicerce realmente forte, não há edificação que se sustente. Não há. Veja como o texto prossegue. Verso 6 até o verso de número 8. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Se de um lado a matéria-prima do edifício que o Senhor está construindo, a igreja que o Senhor está edificando, são pedras vivas, homens e mulheres regenerados, o fundamento dessa edificação, desse grande edifício chamado igreja, é o próprio Cristo. De um lado, pedras espirituais como matéria-prima. De outro lado, a pedra angular como alicerce. Sem isso, a igreja jamais poderia subsistir. E eu não vou me esquecer quando, alguns anos atrás, o nosso pastor, o pastor Carlos Elias, trouxe uma perspectiva acerca das igrejas que morrem que eu nunca tinha pensado e eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. Uma igreja verdadeira não morre. O que acontece é que uma comunidade deixa de ser igreja. Uma comunidade que antes professava o Evangelho, abandona o Evangelho. E se uma comunidade abandona o Evangelho, Deus não tem compromisso nenhum com ela. Qual é a consequência? Aquela comunidade morre. Uma igreja verdadeira nunca morre. O que acontece é que uma igreja que deixa de ser verdadeira, passa a ser uma falsa igreja, essa sim, o Senhor não vai garantir a sua vitória, o seu triunfo. Você consegue entender isso? Às vezes a gente vê algumas igrejas fracassando. Não vemos? Você já viu? Você conheceu alguma? Então, isso é muito comum em alguns lugares. Alguns lugares do mundo, sobretudo no hemisfério norte, isso acontece com muitíssima frequência. E aí, quando você vai procurar a história daquela comunidade, você verá que ela teve um grande vigor espiritual. Normalmente essa é a história. Começa com um grande vigor espiritual, um grande compromisso com a palavra de Deus, com a pregação do evangelho genuíno, com a obra missionária. Num dado momento, aquela comunidade passa a ser autocentrada, se preocupa consigo mesma, abandona a palavra de Deus em prol do seu próprio conforto, das suas próprias preferências. Faz isso muitas vezes pela heresia, pelo liberalismo teológico. Faz isso muitas vezes por um pragmatismo, ou simplesmente por uma postura egoísta, autocentrada. Não, o que importa é o que a gente pensa. Então ninguém vai pregar de pecado aqui não. Vai pregar de pecado? Como assim? Nada disso. Você sabia que eu sou da 3ª, 4ª, 5ª, 10ª geração dessa igreja aqui? Cuidado com o que você fala e o que você pensa. Não adianta nada você ser da 100ª geração de crente batista. Não adianta nada. Se você não busca, se você não teve seu encontro com Deus, se você não tem sua vida com Deus, você vai para o mesmo inferno que o cara que é bandido, que está todo errado lá fora. Religiosidade não salva ninguém. Absolutamente ninguém. Jesus é o fundamento. Se uma comunidade perde o fundamento, ela cai. Se o fundamento se compromete, todo o edifício desmorona. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele retorna ao Antigo Testamento e nos alerta dizendo, olha, existe uma base. Existe um alicerce sólido, só um.
Não tenta outro, não. Eu acho uma sacada, assim, sensacional. O pastor Mark Dever e o pastor James Dunlop, eles têm um livro que a tradução em português é Igreja Cativante. Leia esse livro. É simplesmente incrível. E a tese é muito simples. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja fundamentada no Evangelho e existe a igreja do Evangelho mais. Qual a diferença entre as duas? Uma é fácil de você deduzir. O fundamento é o Evangelho, somente o Evangelho, e ela cresce edificada exclusivamente no Evangelho. Por isso, essa igreja vive o sobrenatural de Deus, porque pessoas tão diferentes viverem juntas, viverem novidade de vida, viverem num propósito comum e impactarem o mundo com o seu testemunho, só pode ser sobrenatural. Mas qual o perigo da igreja Evangelho mais? O perigo da igreja Evangelho mais é que ela até crê no Evangelho. Ela prega o Evangelho. Ela proclama a mensagem da salvação. Mas no fundo e na sua prática, ela não confia que o Evangelho é suficiente para mantê-la de pé. Então ela é o Evangelho mais a estratégia mundana. É o Evangelho mais a última moda do movimento de crescimento de igreja. É o Evangelho mais a última campanha, a última heresia aí que alguém lança. É o Evangelho mais alguma coisa. Pode ser o Evangelho mais um prédio com ar-condicionado. E acreditem, meus irmãos, já teve muito livro escrito sobre isso, tá? Mas muito mesmo. Há muito, né? A igreja, para crescer, ela precisa ter estacionamento. A igreja, para crescer, ela precisa ter um salão assim, assado e não sei o quê. A igreja, para crescer, ela precisa... Espera aí, que negócio é esse? E ninguém fala do Evangelho, fala do estacionamento, fala do ar-condicionado, fala da parede preta, né? Agora estão com esse negócio de parede preta. Né? A nova moda agora é a igreja vai crescer se tiver parede preta. Quem disse que a parede branca, preta, amarela, cinza, cor de rosa vai mudar alguma coisa? Uma pessoa acredita nesse negócio. Queridos, aqui eu não estou dizendo de forma alguma que nós não devamos contextualizar a nossa abordagem das pessoas. Ou que seja errado a gente ter alguma estrutura ou ter boas estruturas. Eu não estou falando nada contra isso. O problema não é a estrutura, o problema é a gente confiar na estrutura. O problema é a gente achar que a gente vai pregar o Evangelho, mas só o Evangelho não dá certo. No fundo, se é assim, a gente não acredita no Evangelho. A gente acredita na nossa estratégia, nos nossos métodos, nas nossas formas. E a gente acha que as pessoas vão vir, que a igreja vai crescer e que o ministério vai prosperar por causa da gente. A igreja Evangelho mais, ela tem Evangelho. E veja que isso é perigoso, porque é fácil a gente identificar uma igreja que se desviou totalmente. É muito fácil, não é? Você vai na parte norte dos Estados Unidos, da América hoje, e você vai ver ali templos de 400 anos, de todas as denominações protestantes que nós conhecemos, todas elas. E do lado de fora você já sabe que aquela igreja se desviou. Pelo tema do sermão de domingo, por quem pastoreia, pelas bandeiras que eles hastiam na frente do templo, bandeiras de todo tipo de ideologia maluca que você pensar. Ali não é erguido o pendão do rei, ali é erguido agendas humanas. Você já sabe que aquilo ali está desviado. Você sabe que quando você encontra um pregador que só fica falando de prosperidade, de riqueza e de... Você já sabe que aquele cara ali é... né? Vou usar o adjetivo mais apropriado, não. Mas você já entendeu.
já sabe que vai ali é golpe, não é? Você já sabe que aquilo ali está desviado. Agora, a igreja Evangelho Mais, você não consegue perceber muitas vezes se é sutil. E isso pode ser sutil no coração de cada um de nós. Enquanto servos, pastor, mas eu não tenho liderança nenhuma aqui na igreja. Domingo eu venho, fico na porta ali, entregando o boletim, cumprimentando as pessoas, dando boas-vindas para o irmão. Então, ali você pode se enganar. Pastor, mas eu não sou pregador, eu venho aqui e canto. Aqui você pode se enganar. Mas eu estou no som, eu estou na projeção, eu cuido das crianças, enfim, estou na cantina. Toda vez que a gente acredita no nosso poder, ao invés de confiar exclusivamente no poder do Evangelho de Jesus, a gente corre o risco de atrapalhar a edificação de uma igreja que deve estar solidificada, alicerçada exclusivamente no Evangelho. E o que o texto diz? O texto descreve, voltando ao Antigo Testamento, a edificação de um edifício que é exclusivamente espiritual. Quando Pedro escolhe o texto que ele cita no verso 6, e no verso 6 ele cita o texto de Isaías 28, Isaías 28, 16, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que ele faz aqui é denunciar a confiança na própria religiosidade. É denunciar aqueles que acham que vão conquistar o favor de Deus, ou o direito de adentrar na presença do Senhor e fazer parte do seu povo, a partir daquilo que eles mesmos realizam. Meus irmãos, a igreja é um povo que congrega incompetente. E às vezes eu fico atemorizado quando depois de um lindo e maravilhoso discurso acerca da dependência de Deus, alguns contextos que deveriam ser ministeriais se assentam ao redor da mesa, algumas pessoas, inclusive lideranças, se assentam ao redor da mesa e discutem exclusivamente em termos gerenciais. Não, porque eu estudei, porque eu MBA, porque eu não sei. Meu irmão. Porque o dinheiro, porque o orçamento. E veja, mais uma vez, não tem pecado nenhum você estudar. Você fazer orçamento é bom. O problema não é esse, o problema é você confiar em você. Se eu confio em mim, eu estou absolutamente perdido. Se eu desenvolver o meu ministério baseado naquilo que eu estudei, naquilo que eu vi, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu sei, o que eu acho que eu sei, eu estou totalmente desqualificado para o ministério. E isso serve para o pregador, e isso serve para o irmão que entrega o boletim na porta. Para o irmão que fica lá no estacionamento. Às vezes, queridos, o nosso ativismo nos engana, inclusive. A gente faz tanta coisa, a gente tem tanta agenda da igreja ministerial, que a gente tem um baita de um compromisso com as coisas do ministério e da igreja, mas a gente não tem compromisso com o Deus da obra. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu não me vi atolado, atordoado, enrolado, com tanta agenda, com tanta coisa para fazer, pensando sempre na próxima tarefa e esquecendo de orar. O ativismo é um grande engano na vida do cristão.
Deus não te aceita mais porque você faz mais, até mesmo porque Ele não precisa que você faça nada. Ele é Deus, uai. Deus precisa de você? Deus precisa de mim? Tem crente achando que Deus precisa dele. Tem pastor achando que Deus precisa dele. Tem líder achando que Deus precisa dele. Ah, se não for comigo vai dar muito ruim. Vai dar nada. Não vai dar nada. Você já parou para pensar como que Jesus edificou a sua igreja nos primeiros séculos? Olha que coisa curiosa. Jesus, estamos falando de qualquer um não. Jesus, Filho de Deus, perfeito homem. Ele escolheu quem? 12 Zé Manés. Um ladrão e traíra. Todos covardes. A começar daquele que parecia ser o mais macho. Que é inclusive o autor da carta aqui. Né? Inclusive é ele que está escrevendo isso aqui. Os improváveis eram os discípulos de Jesus. Jesus era o líder. E é, né? Até hoje. Desse negócio. Desse empreendimento sobrenatural. E o Jesus, que era o líder, que escolheu os caras mais desqualificados possíveis, o que era melhorzinho era justamente o ladrão e o traíra, que tinha o melhor currículo era o vacilão, tá? Esse Jesus morre na cruz. Pior humilhação, pior punição que um ser humano poderia receber naquele contexto, naquela época. Ele morre naquela cruz, em absoluta humilhação. Qual o retrato disso aí? Fracasso total. E eu e você, fazendo uma análise gerencial do ministério de Jesus, a gente rapidamente pensaria assim: não, Jesus cometeu um erro estratégico. Ele poderia ter feito totalmente diferente. Multiplicação de pães e peixes, ele tinha 5.000, 3.000 na frente dele, isso por baixo. Teve muitas multidões diante dele. Ele não utilizou a estratégia correta. Ali naquele momento, era o momento dele mobilizar um exército, dele construir uma cadeia de líderes intermediários, comprometidos com a visão. Nessa conversa você já conhece, né? Comprometidos com a visão. Esses líderes, eles trariam aquela multidão para perto. Jesus daria uma palavra, eles agiriam. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus avançaria com uma multidão. É claro que Jesus não cometeria o erro estratégico de confrontar os romanos, mas diante de uma multidão, Jesus teria capital político para negociar com os romanos. Rapidamente ele desbancaria os saduceus. Rapidamente. O povo já estava cheio daquela corrupção, já estava cheio daquele comércio. Jesus tiraria os saduceus da jogada, faria um acordo com os romanos, dominaria o templo e fundaria um grande ministério. Já pensou se isso tivesse acontecido? O que aconteceria com a gente? Queimaria no fogo do inferno. Não é verdade? Porque não foi justamente o esvaziamento e a auto-humilhação de Jesus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Que fez com que ele recebesse do Pai um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está na terra, que está sobre a terra, na terra, debaixo da terra.
e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós trabalhamos com categorias humanas, e as categorias humanas não funcionam no reino de Deus. Não funcionam no mundo espiritual. Esse texto está aqui para dizer o seguinte: lá em Sião, no lugar mais alto, mais importante da vida religiosa do antigo Israel, estava posta pelo Senhor a pedra angular, escolhida e preciosa. Ela protegeria aqueles que estivessem com a fé firmada nela. Porém, vá para a segunda citação no verso 7. Os construtores a rejeitaram. Os mais inteligentes, os mais capacitados, os mais estudados, eles poderiam ter rejeitado qualquer outra pedra, mas eles rejeitaram justamente a pedra angular posta pelo próprio Deus em Sião. E isso de fato aconteceu quando os líderes religiosos levaram Jesus para ser julgado. Por Pilatos, por Herodes, por Pilatos novamente. O Sinédrio condenou. O próprio povo de Deus o condenou. O povo que Deus havia revelado a sua palavra, revelado a sua aliança no Antigo Testamento, aquele povo voltou suas costas contra o Messias. Foi isso. Os construtores rejeitaram a pedra angular, porque a olharam com os óculos, com as lentes dos valores desse mundo. Quem confia em si mesmo está perdido e alijado do povo de Deus. Mas quem confia exclusivamente na pedra angular que foi posta pelo Senhor em Sião, posta da maneira mais inusitada, mais improvável possível, erguido no madeiro, esse jamais será envergonhado. Porém, é essa mesma pedra, a base da igreja, o fundamento da igreja, que também é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Citando Isaías 8. Pedro já citou Isaías 28, cita o Salmo 118 ou 117, dependendo da numeração, na verdade, é o Salmo 117 na Septuaginta, ele usa as palavras mesmo do texto grego da Septuaginta. E por fim, no verso 8, ele cita o texto de Isaías 8,14. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. A pedra que fundamenta o edifício espiritual, que é a igreja, essa mesma pedra é para aqueles que confiam em si mesmo, a pedra em que eles tropeçam. A palavra que apresenta Jesus é palavra de salvação para os que creem, mas também de condenação para os que rejeitam. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Veja como o texto termina. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Agora veja, para o que também foram destinados. Como assim, pastor? É isso aí. Lembra como nós começamos essa série? Deus é um Deus de graça. Todos nós estávamos perdidos. Ele arranca da perdição aqueles que Ele quer salvar. E é assim que funciona. Deus é soberano, queridos. Ele chama para si as pedras que Ele quer. E Ele as chama pela mensagem do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Paredes feitas de pedras vivas, pedras espirituais.
alicerce que é o próprio Cristo. Terminamos falando da função da igreja. Qual é a função da igreja? Para que a igreja serve? Mais uma vez, Pedro vai no Antigo Testamento. Ele cita Êxodo 19, 5 e 6, que diz: vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Para quem essa palavra foi dita no primeiro momento? Para o Israel que havia saído do Egito. Aquele povo liberto de Faraó. Deus diz para aquele bandão, aquela turba: vocês que não têm essa identidade de povo, essa identidade nacional, eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Por isso eu os livrei. Por isso eu os arranquei da terra do Egito. Queridos, Deus não nos salva para a gente ficar numa boa e está tudo certo. Não, o Senhor nos salvou para que nós vivamos a sua missão. E é isso que nós vamos fazer, viver a nossa missão. Note que no verso 9, o apóstolo Pedro, ele diz: vocês, porém. Glória a Deus pelos porém da Bíblia, pelos todavia da Bíblia, pelos mais da Bíblia, pelas adversativas, pelas conjunções adversativas. Benditas são as conjunções adversativas da Escritura. Normalmente elas dividem a desgraça da graça, a perdição da salvação. E é isso que está acontecendo aqui. Qual é o verso anterior? Aqueles que rejeitam a pedra angular tropeçam e para isso foram destinados. Vocês, porém. Nós, porém. Nós redimidos. A nossa história é outra. A nossa história não é uma história de tropeço. A nossa história não é uma história de escândalo. A nossa história não é uma história de fracasso espiritual. Pode ser um fracasso aos olhos do mundo, mas para Deus nós somos vencedores. Nós somos os herdeiros da promessa do antigo Israel. Nós somos uma nação de sacerdotes. Mediadores de Deus, da graça de Deus, da mensagem salvadora de Deus. É isso que nós somos. O texto também diz, citando Isaías 43, 20 a 21, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou como a NVI diz aqui, povo exclusivo de Deus. Ou, numa tradução mais literal do texto grego, povo adquirido exclusivamente por Deus para seu uso exclusivo. Com isso, o texto ecoa Isaías 43, que diz: o povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Deus não permite que um povo diferente de um povo exclusivo seu exerça a missão que é dele. A missão de alcançar as nações é do próprio Deus. Portanto, ele não compartilha com quem não é povo exclusivo dele. As tentativas de ganhar o mundo com estratégias humanas, elas fracassam, porque a propriedade exclusiva de Deus é ferida. É uma igreja meio mundana. Ela até quer cumprir a missão, mas ela se vale dos valores e das estratégias do mundo. Isso não vai dar certo. É exatamente porque somos só de Deus que o nosso propósito é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que nós temos essa missão? Por que nós temos essa função? Para que o Senhor ergueu o edifício mais alto do universo, que é a igreja? Porque é o único edifício que verdadeiramente toca ao céu. Por quê? Porque antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Oséias 1, versos 9 e 10, Oséias 2, 23. O nome dos filhos de Oséias. Oséias é um profeta chamado a exemplificar com um relacionamento corrompido da sua esposa para com ele, a corrupção do relacionamento de Israel com Deus. Esse é o chamado de Oséias. E o nome que o Senhor manda que ele dê aos seus filhos são Jezreel, Loami, Loruama. Jezreel, literalmente, Adonai espalha. O povo de Israel seria espalhado. Seria desbaratado por causa da sua iniquidade. Loami, não meu povo. Literalmente é isso. Não povo meu ou meu povo. Que representaria que aquele que era para ser o povo de Deus não seria mais. Loami. Loruama, não amada. Você já pensou em colocar esse nome na sua filha, não amada? Ninguém faria isso, né? Não amada. Mas esses que foram reconhecidos como o Senhor espalha, como não meu povo, como não amada, seriam reconhecidos como um povo reunido em Sião, como um povo chamado povo de Deus. Aqueles que não eram povo agora são povo de Deus. E aqueles que estavam longe das misericórdias e da graça de Deus, agora alcançaram misericórdia. Essa é a palavra que Deus diz para mim e para você. Essa é a palavra que Deus diz para nós, enquanto Primeira Igreja de Campo Grande. Que diz para nós, enquanto igreja local. Matéria-prima, pedras vivas. Alicerce, a pedra angular, Jesus Cristo. A função do edifício, revelar as virtudes do nosso Salvador. A igreja é o prédio mais alto do universo, porque só ela toca ao céu. Mas ela toca ao céu, tocando também a terra. Sim, é através da igreja que Deus quer mudar a terra. Que Deus quer reconciliar consigo mesmo todas as coisas. É através de nós, comunidade, que o mundo conhecerá quem é o Senhor Jesus. Essa é a nossa identidade. E essa é a nossa família, a família onde nós verdadeiramente cresceremos como indivíduos, como crentes, como servos do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, ao final dessa mensagem, o que eu devo dizer para você é: valorize sua igreja, viva a vida da igreja e jamais traga fogo estranho para o meio da igreja. Porque assim, o Senhor nos permitirá ver mais e mais e mais e mais a edificação desse maravilhoso edifício espiritual.